Meus queridos, hoje então nós temos a nossa aula inaugural do 4º trimestre da Escola Bíblica Dominical e nós convidamos o reverendo William Freitas. Vou pedir para que ele ocupe o púlpito, por favor, já pode ir se arrumando enquanto eu o apresento. O reverendo William é pastor da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana no Sol Nascente, a nossa mais nova congregação, que a pedido do Conselho da Igreja da Ceilândia, segunda Igreja da Ceilândia, nós assumimos a jurisdição sobre aqueles irmãos lá e sobre todo o trabalho. O reverendo ainda é membro do presbitério de Taguatinga e nosso conselho já pediu a transferência dele para o presbitério de Brasília, de maneira que ele possa então compor com os demais pastores da IPN o quadro pastoral da nossa igreja. Está acompanhado da sua esposa Rosemary. Muito bem-vinda, irmão. Nos honra muito a presença do casal aqui nessa manhã. E o reverendo William, essa igreja já tem duas dívidas de gratidão com ele. A primeira é a cidade estrutural. Foi ele quem chegou aqui um dia no nosso gabinete e falou: pastor, tem uma congregação que está fechando ou está fechada lá na cidade estrutural, não pode ser, nós precisamos fazer alguma coisa, a IPN não pode assumir esse trabalho. E aí nós agendamos com o pastor Obedes um encontro do pastor William, e hoje nós temos aquela congregação que está a pleno vapor ali com o reverendo Marcelo. E agora, de novo, com o Sol Nascente, um irmão que tem uma visão estratégica do reino de Deus, um coração apaixonado pela obra missionária, juntamente com a sua esposa, que tem se doado no reino do Senhor. Ele tem mestrado em aconselhamento pastoral, não é isso, reverendo? Fez lá no Andrew Jumper também, e continua estudando, se preparando para a obra de plantação de igrejas, de revitalização de igrejas. Então nós estamos muito felizes por podermos agora conviver mais de perto com o reverendo William e podermos trabalhar juntos. E eu agradeço a ele a disponibilidade que ele teve de poder estar aqui hoje para essa aula inaugural, e o tema dele combina direitinho com a pessoa e o trabalho dele. Evangelização é o Evangelho em ação. Que Deus abençoe, reverendo, muito obrigado. Você tem a palavra. Você quer usar o pedestal? Isso. Queridos, bom dia. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui com os irmãos, compartilhando desse tema que é tão importante para a igreja, questão do evangelismo, da evangelização. Agradeço o conselho da IPN, essa oportunidade de compartilhar esse tema com vocês nessa manhã, na pessoa aqui do pastor Marco. E eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, Romanos 1,16. Esse é um versículo que tem norteado o meu ministério e, consequentemente, a minha vida pessoal. Porque o ministério, ele molda quem nós somos. Romanos 1,16, a palavra diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, o que nós vamos tratar nessa manhã é exatamente isso, sobre o poder de Deus em ação para a salvação daquele que crê, daqueles que desde a eternidade foram eleitos e que nós, como povo de Deus, temos o privilégio de sermos mensageiros dessa mensagem de reconciliação que o Senhor quer que a sua igreja faça. Nós vamos tratar esse tema evangelização sobre 4 aspectos. E à medida que a gente for avançando, vai ficando mais claro como é que eles se relacionam, para que a gente possa compor um quadro final, que é o nosso objetivo, de propor a evangelização como uma cultura da igreja. Vai muito além da programação. É diferente. A gente vai tratar disso ao longo da nossa exposição, a gente vai construindo esse raciocínio.
nós vamos ver 4 aspectos. Primeiro, evangelização como processo. O que é, quem deve fazer, como deve ser feito. E aqui eu quero tratar alguma coisa do como, que vai muito além de metodologia. Vamos tratar também da questão que torna a nossa evangelização sustentável, que é o evangelho encarnado. O evangelho precisa ser encarnado para que a evangelização possa fazer parte da nossa vida e vai muito além de algo que nós façamos, mas um reflexo daquilo que nós somos. Evangelho em ação. Nós vamos tratar aqui dos muros pessoais que nós temos encontrado. Nós estamos com um projeto, desde o início do ano, nós estamos ministrando cursos de evangelização, vamos ministrar na 10ª igreja essa semana, terão sido 14 igrejas até o final do ano, e também outras experiências que nós já temos ao longo dos anos. A gente vê que existem alguns muros pessoais que nós precisamos estar preparados para vencer esses muros e vermos o Espírito Santo confrontando e trazendo a consciência do pecado. E esse é um primeiro tema importante. A evangelização, ela é confronto. A gente não vai levar uma mensagem viva feliz, uma mensagem agradável muitas vezes de se ouvir. Eu queria que nós já pudéssemos ter isso em mente. E por fim, então, evangelização como cultura, que é onde eu estou pretendendo chegar com o apoio do Conselho lá no Sol Nascente. Fazer com que isso seja parte da vida normal da igreja. Queridos, evangelização como processo, nós precisamos responder algumas perguntas. O que é evangelização? A gente tem uma cultura que foi absorvida de uma forma, eu entendo, um pouco acrítica, do movimento dos Estados Unidos, algumas décadas, por que não séculos atrás, onde aqueles grandes avivamentos, aquelas grandes movimentos evangelísticos, trouxe para a gente alguns conceitos de evangelização que não são bíblicos, e por isso, às vezes, a nossa evangelização ela perde um pouco do seu vigor. Então, eu queria tratar primeiro esse tema, o que é evangelização. Aí está a neta de vocês, esse é um ponto de pregação, O pastor Marco já nos deu a orientação de procurar um lugar maior. Essa é a neta de vocês, é um ponto de pregação que foi plantado a partir da congregação. E o primeiro aspecto que eu queria tratar sobre o que é evangelização é esse conceito, ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. E eu queria focar nessa questão da persuasão. Quando nós vamos evangelizar alguém, levar a mensagem do evangelho, não pode ser uma atitude passiva, como se nós estivéssemos apenas comunicando mais uma possibilidade de vida. Não, gente. Evangelização, nós estamos lidando com vida e morte eterna, e aquela pessoa precisa conhecer isso. E a persuasão não é o convencimento é o Espírito Santo. Mas a persuasão, a pessoa tem que ter todas as informações necessárias que ela precisa para saber que aquilo que você fala é verdade. E isso vem da nossa convicção, quando nós comunicamos, que por sua vez é fruto de quanto nós encarnamos o Evangelho. Atos 17, quando Paulo pregou em Atenas, ele pregou com a convicção que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode nos dar. Não é? 1 Tessalonicenses 1,5, quando Paulo fala à igreja de que a palavra que ele estava levando não era apenas palavras, mas era o poder de Deus, que trazia aquela convicção, e essa convicção nós precisamos ter. Pedro, quando pregou em Atos 2, 40 e 41, ele insistiu, e 3.000 pessoas foram salvas. Não foi insistência de Pedro, sabemos. Mas o que eu quero ressaltar nesse primeiro ponto é que a evangelização, nós temos que ter uma atitude de persuasão, que é fruto da convicção que nós temos. Isso é muito importante. Um segundo aspecto é que evangelizar não é mesmo que testemunhar. Eu não sei se vocês se está muito claro. Tem algumas pessoas, jovens, o pessoal que nós fizemos com a Life Shape, uma parceria no início do ano, e no fundo tem um rapaz, vê que a atitude dele, submissão à palavra, se a gente olha, essa é a nossa realidade no Sol Nascente. Se a gente chega e olha essa realidade, você às vezes fica até com medo, Você fica, poxa, o que vai sair daí de dentro? Mas nós vemos que ali, pela atitude, a linguagem corporal dele, nós vemos que tem uma pessoa que está recebendo a palavra.
Isso tem acontecido, gente, quando nós vamos até a pessoa. Mas nós não podemos ir com o nosso testemunho pessoal. Lógico, o testemunho ele faz parte do que nós somos. Mas não é a primeira informação que nós temos que passar. Eu tenho uma realidade, aquela pessoa tem outra. O meu testemunho pode não falar o coração dela. O testemunho, ele é acessório à mensagem principal que nós vamos tratar. Evangelização é exposição, não é imposição. Muitas vezes nós ficamos intimidados. As pessoas, você não pode impor a sua crença a ninguém. Nós não vamos impor, nós vamos expor verdades. Então é importante que a gente tenha isso em mente e a gente vá renovando o nosso entendimento sobre a nossa atitude. Atitude positiva, de persuasão e uma atitude de exposição para quem quer ouvir. Não é apresentar soluções para os problemas pessoais. A gente está numa região, é uma realidade bastante diferente do que nós estamos acostumados. Problemas sociais grandes, famílias desestruturadas, né? Fome, droga, prostituição. Menino de 10 anos, a igreja tem um projeto lá, com apoio agora da IPN, graças a Deus por isso, que nós temos aula de reforço durante a semana, a gente coloca as crianças para dentro da igreja, porque o menino de 10, 11 anos, alguém chega para ele, dá um pacotinho, leva lá no final da rua, ganhou R$10, perdeu o menino. Mas o que Jesus manda nós fazermos é pregar o Evangelho. Claro que a gente não pode se divorciar da realidade das pessoas, mas a gente não pode confundir, a igreja não é ONG, a igreja está lá para pregar o Evangelho. Certa vez fui visitar uma irmã, 18 filhos, e ela estava com medo há uma semana comendo arroz. Eu não posso chegar na casa do irmão, orar, falar do amor de Deus para ela e não ter uma cesta básica no capô do carro, né? Uma coisa completa a outra. Mas é importante que nós saibamos que evangelizar não é resolver problemas pessoais das pessoas, a não ser o maior problema que todos nós temos, que é a nossa separação do Senhor. Evangelização não é medida por resultados, mas pela fidelidade à palavra. A gente viu que na primeira imagem ali a igreja estava cheia, hoje estava vazia, né? Talvez a iluminação não esteja muito claro, mas tem eu, minha esposa e mais 2 ou 3 irmãs ali. Mas a gente não pode, né? Eu entendo que a evangelização, ela não é um fim em si mesmo, né? Desculpa, a evangelização é um fim em si mesmo, ela não é um meio. Muitas vezes nós pensamos na evangelização como no resultado que nós precisamos alcançar. Nós não podemos pensar no resultado. A métrica, né, se a evangelização ela é realmente aquela que glorifica a Deus, é se ela é fiel, né? Então nós precisamos ser fiéis à mensagem. O resultado nós sabemos que é com o Senhor. Queridos, eu estou assim um pouco preocupado com o tempo e estou caminhando, mas se tiver muito rápido, levanta a mão, te dá diminuída, pode perguntar, né, que eu estava preparando já há algum tempo essa mensagem, eu tentei enxugar o máximo, viu, pastor? Tentei enxugar, mas eu ficava, não, isso aqui eu preciso falar, isso aqui também é importante, mas fique à vontade, queridos. É sobre não ter vergonha de Cristo. Nós não podemos negar Jesus Cristo, né, diante dos homens. Isso está em Mateus 10, 32, 33. E você vai se expor, sim. É necessário que você se exponha. Muitas vezes a gente não evangeliza porque nós amamos mais a nós mesmos do que ao Senhor. É necessário que nós venhamos a nos expor. Existe um risco, existe uma missão a ser cumprida. Certa vez, faz bastante tempo, em 2002, eu estava com a minha família, está eu, a Mary e meus 3 filhos, a gente estava passando umas férias em Ilhéus. Então, é aquela época do final de ano, e eu deixei a Mary com as crianças no hotel e fui caminhar ali pela praia. Queridos, e de repente eu olho na frente, tinha um grupo de 10, 15 pessoas fazendo culto para Iemanjá. E veio a tristeza no coração. Eu fui ordenado pastor há pouco tempo, me aposentei da aeronáutica, em 2017, mas então em 2002 não tinha chamado. Eu era um membro de igreja, sentado com vocês, fiel no meu dízimo, participava de todas as atividades, era um membro de igreja. E eu fui caminhando e fui vendo aquele aglomerado, aquelas pessoas, e veio uma tristeza no meu coração, e comecei a orar ao Senhor, meu Pai, Senhor, tinha que ter alguém para falar do Evangelho para essas pessoas. As pessoas estão adorando o próprio diabo, né? Estão enganadas. E eu fui caminhando, tinha que mandar um pastor, um missionário, para falar do amor de Deus para essas pessoas. Só faltou o Espírito Santo desenhar, né, gente? Quem é que vai falar do amor de Deus para elas? Eu olhei assim e pensei comigo, não, Senhor, não estou preparado para isso. Não me preparei, né? E não é agora que vou me preparar, mas o Espírito Santo me confrontou e eu fui. Eu fiquei pensando, eu não posso negar Cristo, né? Eu tenho que ir, missão.
E fui, mas orei, Senhor, o Senhor tem que me capacitar, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou pregar o Evangelho para alguém que eu nunca vi, está prestando aí culto aí para divindades e tal. E não é naquele pouco tempo que eu ia, faltar uns 15, 30 segundos para chegar até aquele grupo, que eu ia me preparar, eis-me aqui, Senhor, e fui. Mas Deus foi gracioso porque eu cheguei, me identifiquei com eles, Deus foi me dando graça, e eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Perguntei para eles, não, nós estamos buscando coisas melhores, né, para a sua família, né, felicidade, alegria, paz. Eu entrei com Jesus Cristo. Em Jesus Cristo vocês podem encontrar isso e muito mais que a vida eterna. Aí eles ficaram passivos, né? Eu pensei, vai ver uma garrafada, alguma coisa, não veio, ficaram passivos. Aí eu fiquei corajoso, né? Aí eu virei super crente de verdade, comecei a falar e preguei. Mas, enfim, o medo muitas vezes é nosso, gente, só nosso, é uma barreira que nós precisamos vencer. Quando a gente se dispõe a falar do Evangelho, Deus nos capacita. É importante que a gente tenha isso em mente. Não é apologética. Hebreus 4,12 fala da força, né, da palavra de Deus, da eficácia, que ela não volta vazia. E a gente tem que entender que quando nós vamos evangelizar, é uma declaração com autoridade que vem do próprio Deus. Jesus mandou os discípulos fazerem várias coisas. Mas quando Jesus manda que eles façam discípulos, na grande comissão, ele fala, eu estou convosco. Não que ele não estivesse em outras situações, mas ele enfatiza. Quando nós vamos levar a palavra do Senhor, temos que ter isso em mente. Ele está conosco. Isso nos capacita, isso nos anima, nos traz a coragem necessária que nós precisamos para essa missão. Bom, uma vez que nós vimos o que é evangelização, vamos caminhar um pouquinho como nós devemos evangelizar. E às vezes a gente pensa que quando nós falamos em como, a primeira ideia que vem à nossa mente é uma estratégia, metodologia, claro que isso faz parte, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui, gente, que nós somos o método de Deus. Atos 10, com Cornélio, homem temente a Deus. O que o anjo fala para ele? Vai chamar Pedro para ir pregar o evangelho para você. E numa visão, 3 vezes Deus aparece visão para Pedro, manda Pedro pregar a Cornélio. Nós somos embaixadores, nós somos o portador dessa mensagem. Nós precisamos entender que Deus não tem um plano B. Nós somos um método de Deus, responsabilidade que nos foi dada, não só responsabilidade, mas sobretudo um privilégio. E o evangelismo, eu queria tratar desse tema, desse versículo, desculpe, está em 2 Coríntios 5, 20. É um versículo que tem falado muito ao meu coração, porque ele deixa claro que nós somos embaixadores de Deus, e é por nosso intermédio que ele traz sua mensagem de reconciliação. Gente, evangelização não pode ser reduzido a coisa que nós fazemos. Tem que ser fruto daquilo que nós somos. Isso é importante. Precisamos repensar isso na nossa vida. Às vezes a gente coloca a evangelização como um programa mais da igreja, com uma caixinha que eu vou inserir na minha rotina. Não. Evangelização. Apresentar Jesus Cristo ao perdido. É algo que tem que ser fruto de uma transformação no nosso coração, e nós vamos tratar um pouco mais disso daqui a pouco. Devemos ser intencionais, não é algo que aconteça sem que nós tenhamos uma intenção firme de fazer, e é interessante que quando a gente tem essa intencionalidade, as oportunidades aparecem, oportunidades que não apareceriam se nós não tivéssemos essa intencionalidade constante. Essa viagem que nós fizemos foi bastante produtiva. Um outro dia nós chegamos e aí tinha uma aglomeração, e eu falei, Mary, pega as crianças, na época era criança, agora são adultos, né? Vai para um canto que eu vou ver o que se trata isso aqui, para ver se a gente pode ficar aqui. Cheguei lá, então tinha um rapaz, era uma caravana, né? Tinha vindo do estado do norte, e ele tinha se afogado, estava passando mal. Ele estava lá e ninguém sabia o que fazia com ele, e eu falei, cara, eu também não sei, mas põe no meu carro e vamos levar para o hospital, não pode deixar o rapaz morrer aí. Foi o que nós fizemos. Entrou um rapaz do meu lado, os 3 atrás, 2 segurando, ele deitado. E nós perguntamos onde é que era o hospital, não conhecia ali a cidade de Ilhéus, e perguntando, e fui achando, e eu olhei para trás, ele estava ficando meio branco, roxo, amarelo, e eu falei, Jesus, esse rapaz vai morrer no meu carro, né? E eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Gritei. Aí eu falei para ele ouvir, você está me ouvindo? Estou.
se você morrer sem Cristo, tu vai para o inferno. Foi essa a solução que eu achei, e ele deu um... Aí eu pensei, agora eu vou matar o homem de ver, né? Mas, gente, é a intencionalidade, não tinha como, era uma situação em que eu me vi compelido a fazer alguma coisa, enfim, deixamos o rapaz, não sei, eu sei que ele não morreu, depois eu me informei, mas, veja bem, a pessoa que estava do meu lado, voltou comigo, e falou, olha, o que você falou o meu coração, eu estou afastado e eu preciso voltar para o Senhor. Intencionalidade, gente, precisamos ser intencionais, precisamos deixar os nossos medos de lado, porque é Deus que nos capacita. Quando nós falamos, de novo, em como devemos evangelizar, a gente tem que sair um pouquinho dessa ideia de que é a metodologia, mas nós precisamos entender que nós temos que ser transformados, e fé sem obras é morta. As boas obras importam, evidenciam a santificação. Romanos 6,22 deixa claro que que é uma boa obra. Por que o Espírito não faz uma boa obra aos olhos da palavra do Senhor? Porque boa obra tem que vir do coração regenerado e tem que contribuir para a santificação. Então, as nossas boas obras devem brilhar. Aquilo que nós vivemos deve chegar antes daquilo que nós falamos. E é importante que a gente tenha isso em mente. É o nosso testemunho, como está em 1 Pedro 2,12. Queridos, está muito rápido? Está um ritmo tranquilo aí? Ok. Alguma pergunta, gente? Podemos seguir? Devemos evangelizar como igreja, né? Nós fomos colocados pelo Senhor lá no trecho 2, da congregação do Sol Nascente. Eu estava lá 4 meses e eu conhecia a região um pouco mais embaixo, que é o trecho 3, são 2 realidades diferentes. E eu tenho a firme convicção de que evangelizar significa plantar a igreja. Claro, a evangelização é individual, mas quando a gente olha para a evangelização, eu entendo que biblicamente, se você pensa em evangelizar uma região, tem que plantar uma igreja lá, que esse organismo vivo, que discipula, ensina, evangeliza, interage com a realidade. Então a evangelização, ela precisa ser, como eu falei no início, fruto de uma cultura da igreja. E não somente a gente reduzir a evangelização a eventos. Evento é importante? Né? Tem seu espaço? Tem. Mas o evento evangelístico divorciado de uma estrutura que possa dar seguimento a esse processo de evangelização, vai ser como nós falamos, a palavra é evento, né? Você entrega um folheto e você não gera compromisso. Evangelização exige que nós tenhamos compromisso, que nós venhamos a nos relacionar com as pessoas. Isso é importante. Então a evangelização ela acontece dentro do contexto da igreja, devemos ser reflexo natural de uma vida devocional. Por que evangelizar? Tem a ordem clara. Marcos 16:15, aí é um diácono nosso, o Ailton, que ele na verdade é de outra igreja que está nos ajudando, e aí ele tem um rapaz, um menino, né? E é importante isso, a gente interagir com a realidade, porque a falta de estrutura familiar é muito grande, né? E a gente tem falta de referências, modelo de masculinidade, então a igreja também ela cumpre esse papel. Mas por que evangelizar? Além dessa ordem clara, queridos, não tem como a gente cumprir a grande comissão, fazer discípulos, ensinar a obedecer aquilo que Jesus nos ensinou, sem que nós evangelizemos. Aí foi agora em fevereiro, nós estávamos lá na segunda igreja presbiteriana, é o pastor Oswaldo, e nós estamos batizando a Lívia. Foram 20 irmãs que nós trabalhamos com ela durante 4 meses, e só conseguimos batizar 2, né? Então vamos começar de novo o trabalho. Então depois daquele curso a gente conversa, vê se a pessoa entendeu, mas aí é um motivo importante, né? Sem evangelização não tem discipulado, sem discipulado nós não somos discípulos. Mais um motivo, nós somos embaixadores, de novo. Por que evangelizar? Porque é isso que a gente faz, né? Por que o médico trata de um paciente? Porque é isso que o médico faz. Por que eu, como cristão, tenho que evangelizar? Porque é esse tipo de coisa que só crente faz. Nós somos embaixadores, nós somos portadores da mensagem da reconciliação do Senhor. Atos 18:10, quando Paulo, então, ele está falando sobre a igreja de Corinto, ele está passando por algumas aflições, e Deus fala com ele, né, que ele tem muito povo
naquela cidade. Então eu creio que Deus tem seus escolhidos em todos os lugares. E Deus colocou essa igreja lá, presbiteriana, lá no Sol Nascente, porque eu tenho convicção que lá tem gente que já foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, já foi definida a sua salvação. O que Deus quer é apenas que nós vamos até lá e levemos a mensagem. A realidade lá são mais de 90 mil habitantes, é a maior favela horizontal da América Latina, e nós temos tido, gente, o privilégio. Às vezes as pessoas falam assim, mas o Sol Nascente é tão difícil. Não é não, gente. Não é não. É mais fácil nós evangelizarmos lá, não é que seja fácil, pela nossa própria força, não é isso, absolutamente. Mas é mais fácil você levar o evangelho onde as pessoas não têm esperança, do que lugar que as pessoas têm falsas esperanças. Quanto maior, né, o poder aquisitivo, mais falsas esperanças as pessoas têm. É fácil, você se relaciona com as pessoas, e tem sido um tempo muito gratificante que nós temos lá. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Nós, como a sua igreja, não podemos pensar diferente. E tudo isso está dentro da resposta do porquê. Veja que quando a gente começa a procurar nas Escrituras os motivos da evangelização, a gente vê que essa ideia permeia toda a Escritura. Então, o porquê não é simplesmente cumprir uma ordem, embora essa seja o principal, mas existem alguns desdobramentos que são importantes. Privilégio. Gente, é privilégio. É privilégio. Privilégio. Desculpe estar me repetindo aqui, mas é algo que é muito forte no meu coração. É privilégio nós sermos agentes da soberania de Deus, onde quer que Ele nos coloque. É algo que alegra o nosso coração. É algo que nós sentimos que faz parte do propósito que nós somos. É uma família típica, né? E atrás de mim ali tem a Socorro. A Socorro é uma irmã nossa, e o testemunho dela é público. E ela era presidiária, 9 anos presa por assassinato. Ela estava andando por ali e chegou ao trabalho, né, lá, e começou a frequentar, e uma vez ela sumiu, eu fui atrás dela conversar com ela, e ela ainda estava naquele processo, e ela estava querendo... Assim, quando a gente fala em matar, assassinar, os irmãos podem estranhar que a gente fale com tranquilidade, com normalidade, que é algo muito estranho, e realmente é. Mas naquela região não é. É assim que ele resolve os problemas. Ela estava querendo matar o vizinho dela porque estava invadindo um espaço. E eu falei, Socorro, aí eu falei para ela, eu falei do evangelho para ela, ela já frequentava o trabalho. Você não pode fazer isso, Socorro. Né? Expliquei para ela o motivo e tal. Gente, o testemunho dela é esse. O pastor William foi na minha casa e eu entendi. E ali, então, Deus resgatou e pelo menos salvamos mais um ali, no mínimo. Né? Essa aí é a Socorro. E é privilégio, gente. É privilégio. A gente está em lugares onde Deus quer que nós estejamos. Esse é um outro trabalho que nós, antes de vir para a igreja presbiteriana, eu trabalhei na igreja batista, não como pastor, mas eu fui ajudar um amigo pastor meu a plantarmos um trabalho no Sol Nascente. Desculpa, no Vale do Amanhecer. Não sei quantos irmãos conhecem, a região bastante mística, e nós plantamos esse trabalho. E eu só queria ressaltar que esses aspectos, arrependimento, perdão, significado, propósito, liberdade, comunhão, certeza e esperança, somente podem ser vividas se a igreja do Senhor estiver na comunidade. Todo o resto é falta de perspectiva, são falsas ideias. Então, esse é um aspecto importante. O porquê? É possível fazer as coisas certas pelos motivos errados? Precisamos olhar para o nosso coração. Ali tem várias pessoas, e às vezes a gente se leva pelo movimento. Às vezes nós nos deixamos levar pela quantidade de pessoas, pelo evento, mas essa não pode ser a nossa motivação. A nossa motivação, e isso é importante, tem que ser por amor. A obediência que honra a Deus é aquela que é fruto do amor. 1 João 5, 2, 3 fala sobre isso. Então eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ver o quanto que eu estou obedecendo ao Senhor, e isso é reflexo direto de quanto nós amamos ao Senhor. Quem deve evangelizar? Somos nós, igreja. Ai de mim se não pregar o evangelho, é o que Paulo fala em 1 Coríntios 9,16, e quando a gente fala evangelizar, a gente já pensa, vamos fazer um programa, vamos levar para a liderança, ok, claro, óbvio, liderança envolvida, mas tem que partir do nosso coração. Nós somos responsáveis, a igreja somos nós. Uma verdade tão óbvia, mas por vezes, gente, a gente não vive isso.
resultado da igreja que teme o Senhor é o crescimento, né? Então, quer fazer a igreja crescer? Seja obediente, seja fiel, e Ele dará o crescimento. Seguir a Cristo tem preço. É importante que nós entendamos isso. Só discípulos fazem novos discípulos. Se nós pegarmos o raciocínio inverso, nós podemos pensar, será que realmente eu sou um discípulo de Cristo? Será? Eu tenho feito novos discípulos? Então é importante que a gente olhe para o nosso coração e veja o nosso envolvimento. E mais, a igreja primitiva tem muito a nos ensinar. A gente pega o livro de Atos, nós vemos que os primeiros discípulos levavam essa ordem a sério, eles evangelizavam constantemente. Então, queridos, essa é a primeira visão que eu queria trazer para os amados sobre a evangelização como um processo. O que é realmente a evangelização, como deve ser, envolve quem nós somos, porque são vários desdobramentos importantes que falam a quem nós somos e quem somos nós. Eu queria então seguir para um segundo ponto, que é a questão do evangelho como conhecimento encarnado. A evangelização, de novo, não pode ser um evento, não pode ser um programa com início, meio e fim, mas tem que ser reflexo daquilo que nós somos. A nossa evangelização precisa ser sustentável. Então nós vamos tratar de um aspecto aqui, primeiro, que para que ela seja sustentável, nós precisamos duas coisas: conhecer as verdades essenciais que não podem faltar na mensagem e encarnar essa mensagem. Não basta que nós saibamos, precisamos encarnar, viver, porque se nós não encarnarmos isso, não vivermos essa realidade, o evangelismo ele vai ser algo periférico na nossa vida, vai ser algo casual, dependendo de outros. Deus é santo, Deus ama a justiça, simplesmente não pode conviver com ela, e o homem é pecador. Sabemos disso, isso é muito óbvio. Mas muitas vezes a nossa mensagem evangelística, ela pula a primeira parte, pula a segunda e já vai para a terceira, que é Jesus Cristo. Aquela história, Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí você entrega um folheto, entrega uma biblinha, evangelizei. Não evangelizou, gente. Você chegar para alguém que não entendeu que ele é inimigo do Senhor, que ele é pecador, que ele está sob a lei de Deus, e falar de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, nós não estamos evangelizando. Nós precisamos primeiro que a pessoa entenda que ela é pecadora, que ela é carente da graça de Deus. Aí sim, eu posso falar de Jesus Cristo. E depois, a última parte, o último componente dessa mensagem é que a pessoa tem que responder, como crer e se arrepender. Muitas vezes a gente separa as coisas, a pessoa crê, mas não se arrepende. Eu estava num trabalho, eu estou num cargo no Ministério da Defesa, e chegou, todo mundo sabe que eu sou pastor, e as pessoas me procuram para conversar, eu procuro as pessoas, e chegou um rapaz uma vez para mim, e veio falar sobre a maçonaria, das boas obras e tal. Eu estou ouvindo ele. Aí eu comecei a praticar aquilo que a gente ensina nos cursos, e com os 10 mandamentos, um pouco tempo depois, ele começou a mudar a feição dele. Eu falei, meu amigo, pelos 10 mandamentos, como é que você se considera? Mentiroso, adúltero e assassino. 1 João 2,15, né? Você se tirou, você já é assassino aos olhos do Senhor. Aí ele olhou para mim, como é que eu resolvo isso? Eu esperei ele falar das boas obras, confrontei ele com os 10 mandamentos, e só então, quando ele perguntou como é que eu resolvo isso, aí eu apresentei a Jesus Cristo para ele. É importante que nós tenhamos isso firmado na nossa mente. O método não é dizer Jesus te ama. A gente vê João 3,16 fora do contexto de João 3,17 e 18, e o próprio João 3,36, né? Onde, se não for Jesus Cristo, nós estamos condenados, né? É o que esses versículos apontam. Afirmar que Jesus ama a pessoa não vai fazer sentido algum se ela não for convencida primeiro que ela é inimiga de Deus. Romanos 5,10 fala sobre isso. Que tipo de conhecimento é o Evangelho? Isso é importante. Trabalhei com tecnologia há muito tempo, em outras áreas, tecnologia estava lá, eu usava aquele conhecimento para exercer a minha profissão, ganhar os meus recursos, sustentar minha família. Quando eu vinha para casa, aquele conhecimento ficava lá e eu estava aqui. O Evangelho é um conhecimento que ele é encarnado, não é filosófico, técnico, científico, é um conhecimento encarnado.
E é importante, queridos, que nós entendamos esse aspecto do conhecimento do Evangelho como conhecimento encarnado, porque senão a nossa evangelização vai ser dependente, vai ser reativa, vai depender de uma programação da igreja. E não pode ser assim. A nossa intencionalidade, a nossa convicção de persuadir as pessoas, ela não vai acontecer. E João 14, versículo por demais conhecido, assim a palavra se tornou humano, essa versão NVT, nova versão transformadora, carne e osso, e habitou entre nós. Evangelho, queridos, é conhecimento encarnado, algumas implicações, nos faz nascer de novo, nos transforma numa nova criatura, e quando é nova criatura, nós somos governados por novos princípios, princípios eternos. Não é algo que Deus vem e muda alguma coisa que está funcionando mais ou menos ruim, não. São novos princípios que nos governam, nos faz nascer para uma vida eterna. A vida eterna não vai começar, já começou. E nos leva a uma vida de devoção. Evangelho é conhecimento encarnado. E é importante que nós entendamos essa realidade, para que a nossa evangelização seja sustentável. Precisamos, esse é um ponto, precisamos ser transformados, meus irmãos, pelas verdades que nós queremos comunicar. Precisamos ser transformados pelas verdades que nós queremos comunicar. Evangelho é vida e morte eterna. Não podemos nos aproximar das pessoas como alguém que vai propor uma melhoria de vida para ela, ou para organizar seu casamento, como tratar melhor seus filhos, ou como ser membro de uma igreja. Não, não é isso. Nós somos portadores dessa mensagem, que vai mudar a eternidade das pessoas. Bom, alguns aspectos que nós precisamos entender e olhar para a nossa vida, se realmente nós encarnamos o Evangelho. Nós temos, Filipenses 2, 20 e 21 trata sobre isso. Os nossos interesses devem ser os mesmos interesses de Jesus Cristo. Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses nessa carta, então, ele fala, ele cita que alguns pensavam nos seus próprios interesses, e não nos interesses de Jesus Cristo. Um outro aspecto, transformações reais na nossa forma de pensar, que nos levam a conhecer a vontade, como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Interessante esse versículo, Romanos 12, 2, porque mostra que nós só vamos conhecer o quanto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável depois que nós tivermos a nossa forma de pensar transformada. Então veja que o Evangelho precisa ser encarnado, precisa transformar. Sabemos disso, não é novidade para nenhum de nós. Mas nós precisamos olhar, queridos, para a nossa evangelização. Como é que a nossa vida individual, nosso trabalho, na escola, no hospital, como é que isso tem se mostrado como realidade no nosso dia a dia? Será que nós pensamos que a evangelização vai depender simplesmente de alguém tomar a iniciativa, fazer um programa? Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se nós encarnamos o Evangelho, e esses versículos nos ajudam a entender um pouco isso. Gratidão. Não uma gratidão teórica e passiva, mas um tipo de gratidão que honra a Deus. Salmo 50, 23. A gratidão honra a Deus. Então, a minha vida ela tem que ser reflexo disso. Uma gratidão que honra ao Senhor. Alegria com a palavra de Deus. A gente, como pastor, tem insistido com a Igreja Unção Nascente, e eu tenho perguntado para as pessoas, qual é a relação dela com a palavra do Senhor? Traz alegria ao seu coração? É algo que você faz por um compromisso que você fez de forma mecânica? Olhe para o seu coração, porque se eu não tenho, gente, uma alegria verdadeira em me debruçar sobre a palavra do Senhor, não é? Tempo é questão de prioridade, né, gente? Tempo é questão de prioridade, né? Não tenho tempo? Será aquilo que a gente prioriza não acontece? Então, se eu não tenho alegria, eu não tenho transformação. Se eu não tenho transformação, a minha evangelização, como eu falei, ela vai ser reativa, passiva, e não pode ser assim. Questionamento constante das prioridades. Eu queria esse versículo. Tempo atrás eu estava fazendo uma devocional, e esse versículo ele tem tratado muito o meu coração, e eu queria ler com os irmãos aqui. 2 Coríntios 5,15, a palavra diz assim: Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos,
Esse versículo ele é muito profundo, é muito sério. Porque o que eu tenho ensinado na igreja, eu tenho primeiro praticado na minha vida, é que se eu me apresento como cristão e eu continuo vivendo para mim mesmo, eu vejo isso como uma forma grave de nós negarmos a cruz de Cristo. Ele só é o nosso Salvador se Ele for o nosso Senhor. Nós somos cristãos, nós escolhemos, Deus nos escolheu, né? Nos salvou. Nós somos cristãos, nos apresentamos como cristãos. E se nós nos apresentamos como cristãos, isso deve falar ao nosso coração. Eu não posso, não tenho o direito de continuar vivendo para mim mesmo. Já temos nossas contas a pagar, filhos para criar, problemas para resolver, né? Não somos nefelibatas, não viemos no mundo das nuvens. A realidade está aí, está posta. Mas a questão é, o que vem em primeiro lugar? Essa é a questão que nós precisamos refletir. Porque se a minha vida com o Senhor é algo a mais numa agenda lotada, o meu evangelismo vai ser reativo e superficial. A palavra de Deus é a nossa verdade. 1 Tessalonicenses 1,5, quando Paulo escreve à igreja, ele deixa isso claro, como nós já falamos esse versículo aqui. Estou me repetindo aqui intencionalmente. A palavra, a convicção vem do Espírito Santo do Senhor. Ela é a nossa verdade. Temos que ter uma diferença clara entre viver os benefícios do Evangelho e viver o Evangelho. Às vezes a gente se aproxima do Evangelho para viver os benefícios que ele nos traz, e são muitos. Edificação familiar, nosso casamento, nossos filhos. Mas isso não pode resumir, isso não pode ser a linha mestra do nosso relacionamento com o Evangelho. Nós devemos servir o Evangelho. Eu coloquei vários versículos, né, como referência. Se alguém quiser depois dar uma olhadinha, está aí. Eu não estou me atendo muito aos versículos, a função aqui é da gente cumprir o conteúdo aqui, mas os versículos estão disponíveis ali, tá bom, queridos? Interesse profundo e pessoal nas coisas eternas. Eu li um autor, não vou lembrar o nome dele, mas eu guardei o que ele falou. Ele falou assim, que o cristão autêntico, verdadeiro, ele é uma pessoa que ele tem a sua ética, a sua moralidade acima da média, ele se identifica ali, se destaca pelo seu testemunho, mas numa coisa nós temos nos assemelhados àquelas pessoas que não têm Cristo. A nossa perspectiva de vida. Nós continuamos olhando a eternidade a partir do que nós vivemos agora e não o contrário. Mudança de coração, mudança de pensamento, nós temos que mudar isso. E esse texto fala sobre isso. Nós precisamos olhar para as situações que nós estamos vivendo a partir de quem nós somos em Cristo. Perspectiva de eternidade. Isso nos ajuda, porque nós vemos que essa questão do evangelismo, o impacto é eterno. E às vezes nós gastamos tanto tempo, gente, tanta energia, com coisas que poderíamos ficar sem. E essas coisas que nós poderíamos ficar sem, ela tem roubado esse tempo, roubado mesmo, né? O termo é esse. Tão precioso que nós temos para nos dedicarmos àquilo que nós somos comissionados pelo Senhor. De novo, obediência é fruto do amor a Deus. Nós estamos falando aqui de obedecer ou não obedecer ao Senhor. Estamos falando aqui de amar ou não amar o Senhor. Então, a questão é essa. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o quanto que eu amo ao Senhor. Não com a boca, mas com aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo. Consciência de como nós somos pecadores. 17:9. Isso é importante porque muitas vezes a gente minimiza o pecado nosso, né? E nós não achamos que o pecado é tão grave. E isso de alguma forma faz com que nós convivamos com pecados de uma forma que não deveríamos conviver. E isso nos enfraquece. E muitas vezes isso é um dos motivos pelos quais não temos a vitalidade necessária para termos uma vida prática mais ativa de evangelismo. Existe uma preocupação real com a nossa santificação. Veja que nós estamos falando de evangelismo, mas nós nos voltamos para dentro, né? A ideia aqui é exatamente essa. Evangelismo é algo para fora, também, claro, mas primeiro começa com a nossa preocupação, com a nossa santificação, com o nosso testemunho. Porque, de novo, gente, estou me repetindo de forma intencional, o evangelismo tem que ser fruto de algo que nós somos. Nós precisamos ser transformados
antes que nós venhamos a pensar, né, em evangelizar. Saber coisas a respeito de Cristo, mesmo que sejam muitas coisas, não significa que conheçamos a Cristo, e as passagens são várias. Pessoas vão morrer chamando Cristo de Senhor. Mateus 7, 21 a 23. Senhor, mas teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos muitos sinais. Jesus, eu vos falei abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Então, não basta que a gente saiba coisas sobre Cristo, precisamos ser transformados. Tiago 1, 22 fala sobre o pior tipo de engano que tem, que é o auto-engano. Nós nos enganamos quando nós conhecemos a palavra e não vivemos a palavra. Isso vai criando na nossa mente uma proteção perigosa. Conheço a palavra, mas não vivo, como se conhecer fosse suficiente, e não é. Não podemos apenas saber coisas sobre Cristo. Crer é obedecer. Interessante que Romanos, a carta que tem a maior densidade teológica, ela começa e termina falando desse aspecto. Crer significa obedecer. Então eu preciso saber, nós somos salvos pela fé. A fé sem obras é morta. Olho para a minha vida e vejo se tem frutos de obediência. Ok, eu creio. E um aspecto que a gente não costuma pensar muito é com relação à graça que nos salva, sabemos, mas a graça também nos capacita. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente não se envolve com a evangelização porque nós achamos que depende tão somente dos nossos esforços. E não é isso. Nós somos capacitados pela graça. A fé não pode ser seletiva. Cristo só é Senhor se Ele também for nosso. Só é Salvador se Ele for nosso Senhor. E também, a gente já viu aqui, 2 Coríntios 5,15, precisamos olhar para nós mesmos, para o nosso coração. Queridos, esse é o segundo ponto que eu queria tratar. Então, primeiro, a evangelização como processo, e um segundo aspecto é que nós precisamos ser transformados pelas verdades que nós vamos comunicar. E a Bíblia nos dá uma longa, apenas alguns aspectos, para que essa evangelização seja sustentável. Porque se eu sei o que é evangelização, quem tem que fazer, como é que se faz e por quê, mas se eu não sou, eu sou o moto, né, que vou gerar isso, o meu coração, o Espírito Santo atua no nosso coração, eu não encarnar essas verdades essenciais, lembrando, Deus é santo, eu sou pecador, Cristo é a resposta, e a única resposta é querer se arrepender. A minha evangelização não será sustentável. Evangelização é evangelho e ação, terceiro ponto. Estamos caminhando aqui para o final. Romanos 1,16 é a versão NVT, quando fala que, eu achei muito interessante nessa versão, porque Paulo fala que não se envergonha do evangelho, que é o poder de Deus em ação. Poder de Deus em ação. Gente, é maravilhoso você vê o poder de Deus agindo no convencimento daquele que parece que é inalcançável. Tivemos algumas experiências onde você olha para a pessoa e você ora, Senhor, coloca no meu caminho quem que o Senhor quer conhecer a tua palavra, e Deus coloca. Você olha para a pessoa assim, aos olhos humanos, você acha que não é, mas você vai, em obediência ao Senhor, e você vê quebrantamento, você vê confissão de pecados. É maravilhoso, é um privilégio que nós precisamos aproveitar mais. Um dos problemas, vamos tratar aqui brevemente de alguns problemas, né, que são impacto para que o evangelho entre em ação. O pecado sai do vocabulário. Nós precisamos entender a natureza real do pecado. Pecado não são incidentes isolados, mas resultado de quem nós somos. Jesus não veio nos salvar apenas do que fazemos, mas também de quem somos. A gravidade do pecado ela precisa ser enfrentada, se nós queremos realmente ver o evangelho em ação. É desonesto da nossa parte falar de Deus, falar da salvação, sem que primeiro nós não confrontemos as pessoas nos seus pecados. Para o evangelho entrar em ação, o primeiro passo é confrontar pecado. Alguns problemas essenciais. O homem, quando você sai, nós evangelizamos, isso se repete. O homem não se reconhece como pecador, o homem não reconhece pecado como ofensa, o homem não crê que ofensas a Deus levam ao juízo, crê que existem outros meios de se justificar diante de Deus além de Cristo. Perdão de Deus está separado de arrependimento, e tem muita gente pior que eu. São algumas coisas que quando você sai para evangelizar, você pode botar no seu caderninho, que é a primeira resposta que vai estar dentro de uma dessas, 100% de chance. Precisamos saber como é que nós vamos quebrar esses muros pessoais.
Então, essas ideias criam, né, esses muros pessoais, como eu falei, falsas crenças. As pessoas acham que Deus existe somente para ajudar, não requer nada de nós. Deus é relevante para a vida real. Deus pode ser ignorado sem consequências. Amar significa sempre perdoar e nunca julgar. Todos são filhos de Deus. Algo que a gente usa no evangelismo de forma bastante recorrente. Você é filho de Deus? Sou. João 12, né? Quem que é filho de Deus? Quem tem o poder de ser filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Então você já coloca para a pessoa que se ela não crê em Cristo, ela não é filha de Deus. Deus odeia o pecado, é um pecador, né? Pessoas falam isso muito. Mas você vai em Colossenses 3, 5 a 6, né? Paulo está falando para a igreja, as pessoas que são identificadas com os pecados são objetos da ira do Senhor. Então, eu botei primeiro aqui, antes da gente falar da evangelização como evangelho e ação, eu quis ressaltar esse ponto. Esse é o contexto, é isso que nós vamos encontrar. E quando nós encontramos esse contexto, se for somado com uma falta de convencimento pessoal, uma falta de transformação nossa com as verdades essenciais do evangelho, o resultado disso é o não evangelismo. O evangelho como conhecimento encarnado, ele apresenta respostas, né? Ele não é como o evangelho, o conhecimento filosófico que procura respostas. Aí nós vamos então começar a caminhar para o fato, né? Para mostrar o que é evangelho, a evangelização como evangelho em ação. Vamos evangelizar. Nós temos que o tempo todo, mirar na consciência. Nós vamos tratar desse versículo daqui a pouco. Evangelização. Você vai conversar com a pessoa, se der tempo de ver um filmezinho que eu trouxe, a pessoa o tempo todo está querendo filosofar, nós não podemos entrar em discussões filosóficas. Nós temos que mirar na consciência da pessoa a partir da lei de Deus. Nós já vamos tratar desse versículo mais à frente. Não vamos alcançar as pessoas com testemunhos, porque o evangelho não é um conhecimento empírico. Conhecimento empírico é provado como verdadeiro a partir da experiência, ver para crer. Claro, o testemunho pode fazer parte, mas como eu falei, não pode ser o eixo do evangelismo. Devemos combater os falsos ensinos. A gente, quando resolveu plantar lá a igreja, lá no trecho 3, tem muita igreja, né? Mas tem pouco evangelho. O evangelho, ele é baseado na revelação de Deus, diferente do religioso, que é baseado em experiências. Então, muitas vezes, você vai evangelizar a pessoa, você tem que sair das experiências dela, das suas, e, de novo, mirar na consciência. Devemos viver o que pregamos. Conhecer, gente, a gente vai para o seminário, a gente estuda, às vezes a gente tem muito conhecimento teológico. Nós não vamos ensinar teologia para as pessoas. Evangelizar não é ensinar teologia, não é fazer apologética, não é discutir filosofia, não é discutir testemunhos. Evangelizar, quando nós evangelizamos, como eu falei, não é mais uma filosofia de vida, não é troca de experiências religiosas, não é testemunhos, não é falar coisas a respeito de Deus, claro que está envolvido, mas não é aula de teologia. Quando nós vamos evangelizar, nós precisamos ser objetivos. E esse é um versículo fundamental para o evangelismo. Se você puder, sai daqui, com um versículo decorado, além de Romanos 1,16, já não está decorado, decore esse. Até mesmo gentios que não têm lei escrita, quando obedecem instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Gente, esse é o foco do evangelismo. A gente tem que, para quebrar os muros pessoais, para a gente não ficar se perdendo em filosofias, ideias, nós temos que conhecer a palavra de Deus e mirar na consciência da pessoa, porque é isso que Deus, foi assim que Deus fez. Todo ser humano, se é um ser humano e mais semelhante de Deus, ele tem duas coisas: a lei gravada no seu coração e a consciência acusando, e a consciência acusando que aquela pessoa está violando a lei do Senhor. Foco na consciência, mais um versículo trata sobre isso. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, evangelismo é confronto. Evangelismo é usar a lei de Deus, a palavra de Deus, e mirarmos na consciência. A gente tem um curso
que a gente dá, que a gente faz exatamente essa metodologia. E por fim, queridos, estamos terminando, evangelização como cultura da igreja. Veja que, quando nós entendemos evangelização como um processo, quando nós entendemos que nós precisamos encarnar esse conhecimento, quando nós entendemos como é que nós podemos pegar esse conhecimento encarnado e vencer os muros pessoais, isso fala a cada um de nós. E o objetivo final é exatamente esse, é a evangelização como uma cultura da igreja, né? Então, quer dizer, a cultura, todos nós entendemos como indivíduos que temos essa responsabilidade de evangelizar, isso então vai se refletir na igreja. Precisamos, é um treinamento que nós demos lá no Sol Nascente, que a prática tem que estar alinhada ao entendimento bíblico, né? E nós colocamos aí uma cultura, um ethos de evangelismo, ou seja, faz parte da nossa ética, evangelizarmos. O evangelismo deve ser intencional, né, como nós falamos. Então, como é que a gente vai entender, estou resumindo aqui, como é que nós vamos fazer com que a evangelização se transforme uma ética da igreja? Quando cada um de nós entendermos que nós precisamos ser intencionais. Intencionalidade é uma palavra importante. E conhecimento do evangelho sem suposições. Gente, nós precisamos de experiências reais para validar o nosso conhecimento. É importante. O evangelho é baseado na revelação, mas nós precisamos ter experiências reais, porque senão nós corremos o risco de supor que conhecemos o evangelho. Participação de todos, aí é um jovem vocacionado, o pastor Marco conhece, o Danilo, né? Então, as pessoas, elas olham o problema e elas se dispõem a resolver aquele problema. E aqui então, finalizando o penúltimo slide, cultura de risco, né? A gente precisa entender que correr riscos é necessário. Se eu vou evangelizar, eu vou correr riscos, né? Isso é importante que a gente ponha na nossa conta. E por fim, a diferença de programa evangelístico e cultura evangelística. No programa evangelístico, gente, não que essas coisas sejam descartáveis, não é isso. Só que nós precisamos ir além do programa evangelístico. Esse é o ponto. Distribuímos roupas e alimentos, convidarmos para eventos na igreja, criamos programas sociais de fomento de qualificação, falamos de Cristo sempre que possível. São programas. Vamos fazer? Ok. Precisamos ir além. A cultura evangelística, quando é que acontece? Procuramos conhecer a realidade da comunidade, estabelecemos relacionamentos de forma intencional, as pessoas veem Cristo em nós antes que abramos a nossa boca e nos importamos com as pessoas. E essa é a proposta, é nessa direção que nós aí estamos caminhando sob a supervisão do Conselho lá no Sol Nascente. Amém, queridos? Então, são esses 4 pontos que eu queria tratar com os amados. Queridos, é isso. Eu agradeço a oportunidade do Conselho.